Amigos queridos, desejo a todos uma manhã de luz, com muito amor e esperança nos nossos corações, muito gratos a Jesus por tudo que Ele tem nos ensinado e pelas páginas vivas que o seu Evangelho traz para todos nós. Hoje iniciamos o capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus 5, capítulo 5, versículo 15. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, cubra com um vaso, ou ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Lucas capítulo 8, versículos 16 e 17. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que eles falam por parábolas? Respondendo, lhes disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele que, entretanto, não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olharei com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Mateus capítulo 13, versículo 10 a 15. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido das suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhe por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado-vos compreender esses mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência, àquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto, porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz divina, pesa-lhe a obscuridade. Tendo Deus outorgado inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Nós gostaríamos de convidar os nossos irmãos a elevar os nossos pensamentos, a fim de que nós possamos entrar numa sintonia
elevada com Jesus, trazendo para todos nós essa luz bendita que há de nos fortalecer e há de nos auxiliar nesta manhã sublime em que as lições do Cristo removem as nossas sombras. Jesus, olhar pelos nossos irmãos que se encontram em dor, para que todos eles sejam amparados pela sua bondade e a sua misericórdia. Que o Senhor possa visitar todos os lares em dor, e que possamos, Senhor, nos sentirmos fortalecidos e amparados pelo seu amor. Obrigado, Jesus. Que a bondade e a misericórdia excelsa do seu amor fique conosco, que assim seja. Queridos amigos, nós temos falado muito sobre a questão das parábolas de Jesus. É interessante que quando ele fala aqui, né, que ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, ao contrário sobre o candeeiro, isso quer dizer que a verdade ela tem que iluminar o nosso pensamento. Eu não ponho a verdade, não guardo a verdade num outro lugar, eu guardo a verdade no meu pensamento. E aí, quando ele pergunta para nós, por que falas por parábola? E ele disse, é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Nós, hoje, entendemos isso de forma diferente. Os discípulos de Jesus foram escolhidos pelo Mestre. Eram espíritos compromissados com a sua nobre tarefa da implantação do reino de Deus. E tudo o que ele lhes dissesse, eles estariam um nível de maturidade para compreender. Já os outros não. É por isso que Jesus usa da palavra, porque a palavra ela tem um peso muito grande na expressão daquilo que o pensamento está trazendo. E ele diz, falo-lhes por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E aí nós vamos ver que nós também. Quantas vezes repetimos parábolas sem tirar delas a sua essência, sem tirar dela o verdadeiro sentido do que o Cristo está nos dizendo. E isso nós vamos ver que Jesus, ele não nos violentava, porque é verdade isso, tão verdade que nós às vezes vemos as coisas, olhamos, mas não enxergamos. Nós sabemos daquilo que podia acontecer conosco, mas nós não realizamos. Então, nós ouvimos ou escutamos e não compreendemos. Então, por isso que ele usa de uma forma didática, como se fosse uma história, porque aquela história ela entrava perfeitamente na intimidade daqueles espíritos, daqueles irmãos. Eles entendiam o que Jesus falava. E as palavras de Jesus causavam neles admiração. Eles ficavam profundamente presos ao pensamento de Jesus. E quando ele fala assim, falo-lhes por parábola, porque não estão em condições de compreender certas coisas, é porque a parábola foi a forma mais simples. Tanto é que ele usou dos mesmos recursos que eles usavam, como a semente, como a rede, como o arado, como fermento, é porque fazia parte da linguagem usual deles. Então, eles sabiam o que Jesus estava lhes dizendo. E nós precisamos entender que quando ele vem nos mostrar que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, quer dizer, toda a luz, ela não fica debaixo da mesa, ela ilumina, fica em cima. E essa candeia é a verdade viva. Essa candeia é a candeia viva que Jesus está falando. E sem que a gente utilize da nossa palavra, é quase impossível distribuir o conhecimento. Se Jesus não tivesse trazido o verbo, ele não teria trazido, debulhado para nós com tanto amor os ensinamentos que as parábolas nos trouxeram. E nós sabemos que toda palavra ela vem acompanhada do amparo, da fraternidade que nós precisamos ter com o nosso irmão. É por isso que o Evangelho fala que nós
escutamos e não compreendemos. Porque quantos milênios já fazem que Jesus está nos dizendo a mesma coisa e nós repetindo o evangelho sem compreender? Então, quando Jesus trouxe essa lição e trouxe as parábolas, nós vamos ver que aquelas pessoas que estavam naquela época eram como crianças. A sua infância espiritual não permitia que eles tivessem uma compreensão mais reflexiva, que a inteligência já tinha avançado. Não, eles estavam como crianças, sedentos para compreender. Então, quando Deus percebe que a inteligência ela avança, ele nos traz depois o Consolador, para que a gente possa compreender. Por que Jesus falou que temos que colocar a candeia no candeeiro e não debaixo do alqueire? Isso nos mostra que a luz ilumina a razão, que a luz deve iluminar o pensamento. Então, toda assertiva de Jesus, ela atinge todos nós, mas em tempo diferente. Isso é muito importante, porque aqui na candeia ele usa um símbolo, né, que é aquele símbolo que todo mundo conhecia. Para nós, talvez fosse uma lamparina, talvez fosse uma vela, mas naquela época era uma candeia. Ele usa daquele recurso que todos estavam a ouvir e estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. E a claridade da lâmpada, ela consome força ou combustível, quer dizer, o esforço que cada um de nós temos que fazer para que a verdade prevaleça em nosso pensamento. Então, aqui nós vamos ver que esse esforço, ele pede também a candeia vai pedir para nós o óleo ou o azeite para que permaneça a chama viva e nós a vontade. Se nós não tivermos uma atividade ativa, o pensamento ele não se expande, porque a vontade é o atributo que vai fazer com que a gente avance no nosso processo de evolução. A vontade estimula o nosso querer. Então, hoje, quantas religiões só transmitem o verbo, mas não falam do exemplo, não têm esse esforço, dedicação, para que possam viver conforme Jesus estava nos dizendo. Então, quando nós vamos ver que o Kardec nos coloca aqui na mensagem, ele diz assim, ele pergunta, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É de notar que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratos da sua doutrina. Do contrário, ele não fez isso. Ele mostrou, ele falou do reino de Deus, ninguém sabia onde era o reino. Ele usa da imortalidade, ninguém acreditava, ele fala da ressurreição, ele mostra a reencarnação. Tudo isso era muito abstrato para aquela época. Então, por isso, que ele ceifando os corações mais humildes, mais simples, ele consegue lançar as sementes da verdade sem nenhuma dificuldade. E aqueles irmãos nossos que também foram buscando em Jesus o seu magnetismo, sua luz, o seu amor, eles foram assimilando com muito mais facilidade, porque eles desenvolveram uma regra de conduta que todos tinham para compreender o que o Cristo falava. E isso foi de extrema importância. Eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. O que precisamos? Sermos simples, sermos humildes. Então, nós vamos ver que todos nós que já temos angariado algum conhecimento, algumas virtudes, nos cabe a oferecer isto ao outro. E foi o que Jesus veio nos mostrar. E hoje, com o Espiritismo, com essa luz magnânima, nós vamos ver que o Espiritismo nos esclarece. E quando nós falamos que o Espiritismo é um processo consolador, o que é o consolo? É a luz da verdade, que vai nos explicar, que vai fazer com que a gente entenda
as nossas dores, as nossas lutas. Então, se nós, enquanto espíritos, ainda não temos o esforço dessa compreensão, não temos a responsabilidade dos nossos atos, nós vamos ver então que a doutrina de nada está valendo no nosso coração. E a doutrina, ela é luz, ela é o candeeiro que tem iluminado para todos nós. Portanto, eu não posso, em momento algum, tirar vantagem daquilo que o Evangelho está me ensinando e da proposta divina que ele me propõe para o meu crescimento. E para que eu cresça, eu preciso também fazer duas coisas desenvolver em mim: a responsabilidade do conhecimento, da verdade, e também a liberdade que eu tenho para expressar, para ensinar, para consolar. Só que essa liberdade é uma liberdade que motivada pela responsabilidade. E quando isso acontece, aí nós vamos ver que nós podemos falar aos bons tons, porque nós estamos sendo responsáveis pelos nossos atos, responsáveis por aquilo que estamos ensinando. Então, a candeia, o símbolo da candeia, ela se torna uma candeia viva, é uma verdade, né? A luz viva da verdade que passa a iluminar todo o nosso contexto espiritual e ela vai nos refletindo cada dia mais a nossa própria imagem. A imagem que nós temos de nós mesmos precisa ser compreendida, que ela projeta para o outro. E é por isso que nós vamos ver que quando Jesus nos convida a esse esforço, nós vamos ver que cada um de nós, para mantermos essa chama viva da verdade em nosso pensamento, como a candeia precisa do azeite, do óleo, nós precisamos do óleo da boa vontade, da renúncia e os sacrifícios morais que muitas vezes temos que passar. E aí, se nós compreendermos tudo isso, nós vamos ver que a nossa vida passará a ter um outro sentido. Nossos atos, nossas palavras, nossas atitudes poderão brilhar e realmente demonstrar a força dessa doutrina de luz, dessa verdade em nossos corações. Daí a necessidade de nós colocarmos sempre à disposição para os valores espíritas, para que a gente possa compreender sem o ruído da indiferença ou da indiscrição, mas sem o torpor do comodismo. Porque muitas vezes a gente fala uma coisa, mas a gente não vive aquilo, né? Então, o serviço de sustentação do progresso, ele pede uma renovação de atitudes, que cada um procure valorizar cada vez mais o compromisso que recebeu e a sua missão nessa escola bendita chamada Planeta Terra. Lembrando, queridos amigos, das recomendações de Jesus: não coloques a lâmpada sob o alqueire. Levantemos sempre a bandeira da verdade. Esse é o nosso papel. Queremos hoje agradecer profundamente a Jesus por essa lição tão gloriosa, tão bendita, que nos amplia o nosso olhar, que nos ajuda a entender a parábola, forma de pensar, de agir com aqueles irmãos que não têm o conhecimento que nós já conquistamos. E assim, Senhor, pedimos humildemente que os espíritos que trabalham em nome de Jesus possam nos envolver nessa manhã de luz, trazendo para todos nós o paz. Que cada um faça o seu pedido e a sua reflexão. Roguemos a Jesus para que essa luz viva ilumine os nossos pensamentos e as nossas caminhadas. Que a água seja fluidificada, Senhor, e que a bênção divina do seu amor possa nos auxiliar a mantermos firmes e fiéis na nossa caminhada. Queridos amigos, receba em seu coração a força viva dessa verdade.
e que os espíritos amigos, companheiros queridos do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, alcance os seus corações nessa manhã gloriosa. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.